E fala galera, eu sou o Muralha, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal, né rapaziada? Após muito tempo estou aqui retornando com vocês. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês aqui, vamos reagir rapaziada aos vídeos e as regras, né, mais aterrorizantes dos Montes Apalaches. Eu descobri recentemente, né rapaziada, esse nicho, esse negócio, né, dos Montes Apalaches. E resolvi trazer pra vocês aqui do canal. O vídeo que vamos reagir, rapaziada, é o vídeo, né, de um canal muito massa que comecei a assistir recentemente, mas confesso que gostei muito, rapaziada, gostei muito, é um canal muito massa, que é o canal da Ju Cancini, tá, rapaziada, é um canal muito bom, o canal dela vai estar aí na descrição, vão lá, assistam o vídeo lá, tá, rapaziada, porque eu vou tomar no... Não assovie. Se você ouvir alguém chamando seu nome, finja que nada tá acontecendo. Garanta que seus animais de estimação estão dentro da sua casa. Tranque todas as portas e janelas. E essas são só algumas das regras que você tem que seguir nos Montes Apalaches. Mas quais são as histórias mais assustadoras de lá? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Então já sabem, né, rapaziada? Toda semana tem vídeos no canal da Ju Cancini, tá vendo? Então vão lá, se inscrevam no canal dela, ative o sino, porque é um canal muito massa, tá, rapaziada? Eu gosto bastante todos os vídeos dela, tá? Então se vocês quiserem, posso trazer mais vídeos do canal da Ju Cancini, tá, rapaziada? Então vamos lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Como vocês podem ver, o vídeo que eu fiz sobre os Montes Apalaches foi um grande hit aqui no canal. Tem muita visualização, é um dos vídeos mais assistidos. E aí todo mundo nos comentários faz parte 2, faz parte 2. Eu faço parte 2, vê se vocês assistem. Não assistem! Não assistem, gente. Conheço meu público. Mas assim, é óbvio que eu não podia deixar de vir falar mais sobre os Montes Apalaches aqui. É isso, rapaziada. Se vocês quiserem, também posso trazer a parte 2, tá? Seja de outros canais, tá, rapaziada? Não só da Ju Cancini e outros canais, mas coisas interessantes que vocês também querem saber sobre os Montes Apalaches, tá, rapaziada? Só comentar aí que eu trago pra vocês. Então eu decidi que esse vídeo ia ser um pouco diferente no sentido de que a gente vai contar histórias que aconteceram lá, mas são relatos de moradores que vivem no local e contaram histórias assustadoras que eles experienciaram, principalmente com criaturas estranhas. Então no final a gente vai dar uma analisada em todas essas histórias e eu quero saber se vocês acreditam nelas. Então, sem mais enrolação, bora para as histórias de hoje. Antes da gente começar, eu quero deixar claro que eu vou mudar os nomes de algumas das pessoas nas histórias, ou então eu vou falar a história como anônima, com exceção de outras que já postaram no TikTok, contando e que falam sobre esses assuntos. Então, não todas as histórias que estão aqui são com os nomes reais. A primeira história é de um homem que cresceu nos Montes Apalaches. Vamos dar o nome dele de Pedro. O Pedro nasceu em uma cidade chamada Asheville, que fica no oeste da Carolina do Norte. Cerca de 10 anos atrás, ele estudava à noite em uma universidade cursando mecânica automotiva. O nome da escola era AB Tech. Ele entrava na aula por volta das 2 da tarde, às vezes ele tinha que ficar até tarde na noite, e em determinados momentos ele trocava o turno. Ou ele trabalhava de dia e estudava só à noite, ou então ele entrava nas aulas mais cedo, só que saía do trabalho ali por volta das 10h30 da noite. Todas as noites ele voltava para casa dirigindo uma picape. Ele sempre ia pela mesma estrada, mas às vezes quando ele estava meio entediado, ele decidia fazer algum caminho diferente. E naquela noite em particular em que a história aconteceu, foi uma das noites em que ele decidiu fazer esse outro caminho. Era uma quinta-feira, ele não ia ter aula na sexta, então ele queria aproveitar para acordar cedo e fazer uma caminhada no nascer do sol. Assim que ele entrou naquela rodovia para sair da onde os pais dele moravam, ele percebeu que a noite estava mais escura do que o normal. Talvez fosse uma noite sem lua, e normalmente ele conseguia ouvir os barulhos dos animais em volta dele enquanto ele estava dirigindo, mas naquele dia parecia tudo muito silencioso. Conforme ele continuava dirigindo. Mas rapaziada, pensa comigo só. Olha, analisa só comigo. O cara já mora lá desde criança, né? Afinal, ela disse que ele nasceu lá. Então, se o cara já mora lá desde criança, não é possível que nunca na vida dele ele não tenha ouvido falar das histórias, ele não tenha ouvido nada relacionado. Cara, eu não consigo entender, rapaziada. Será que ele nunca ele nunca viu nenhuma aparição, o local, ou ele sempre achou normal? Porque assim, né? Pô, meu local onde eu moro mesmo, eu só vim
depois dos 10 anos que eu vim escutar as histórias de terror mesmo daqui do lugar, né, rapaziada? Então aí eu passei, né? Pá, mas ele tá na universidade já, não é possível que ele nunca tenha ouvido falar nenhuma história, nem nada do tipo. Mas se ela tá falando, né, rapaziada? Vamos lá, vamos seguir. Ele foi notando que algo não parecia normal, e isso deixou ele com muita ansiedade. Uma ansiedade que parecia até que a cabine do carro dele estava ficando menor. Ele estava se sentindo meio sufocado. Sabe quando vem aquela ansiedade e você não consegue respirar direito? Então ele parou numa rampa de saída e quando ele olhou para o posto, que estava aberto 24 horas todos os dias da semana, ele percebeu que naquele dia o posto estava com as luzes desligadas. Ele não pensou muito nisso quando viu, afinal ele já tinha reparado que a noite estava mais escura. Talvez tenha faltado energia naquele local. Então ele continuou o caminho dele. Quando ele se inclinou para olhar para o céu, ele percebeu que também não estava conseguindo enxergar muitas estrelas, o que era fora do comum, afinal ele estava numa área bem deserta, quase que no meio da floresta. Então a visibilidade do céu é muito boa. Ele inclusive comentou que se você já esteve nos Apalaches, em noites mais claras você quase consegue ver a Via Láctea. Aí ele fez uma curva bem acentuada para a esquerda e percorreu um trecho reto, olhando para um celeiro antigo que sempre esteve lá em todas as vezes que ele fazia aquele caminho. E aí, durante uma fração de segundo em que ele estava olhando, ele percebeu que tinha um cachorro muito grande andando em direção à caminhonete dele. Só que esse cachorro estava muito próximo, não mais a 3 metros de onde ele estava. Então ele não teve tempo de parar. Na hora que ele percebeu, ele já tinha batido naquela coisa com um barulho ensurdecedor. E aí é claro que o Pedro ficou muito nervoso. Ele já pensou, bom, agora eu vou ter que contar para os meus vizinhos que eu atropelei o cachorro deles. E parte do nervosismo se dava porque os vizinhos dele não eram pessoas muito amigáveis. Por pouca coisa, eles já saíam aí com uma arma na mão. Então ele ficou sentado um tempo ali no banco de motorista, tentando absorver tudo o que tinha acontecido e se preparando para o que ia acontecer, com um cheiro de borracha, afinal, os freios tinham ali quase fritado, mas logo veio um outro cheiro também, um cheiro de carne podre. Ele também não pensou muito sobre isso, ele pensou que talvez tivesse algum animal morto ali perto. Cara, não, tipo assim, pô, mano, se eu tô numa estrada, tá escuro, já não dá pra ver, tá? Se eu moro num lugar há tantos anos, já tá tudo estranho e algo me acontece desse tipo, eu acabo batendo no animal sem querer. Eu não ia descer do carro, mas nem que me pagasse, eu ia embora e ia fingir que nada aconteceu, tá, rapaziada? Parece que é meio sem noção, mas, pô, cara, a chance de eu parar num local e de ser assaltado mais rápida é 90% de chance. Eu não ia parar no lugar, numa estrada aleatória, no meio do nada, né? Pra olhar no que foi que eu bati. Lógico que não, né? Infelizmente, se fosse de dia, era outra coisa. Mas de noite, mano, sem chance de eu parar aqui. E aí ele finalmente saiu para checar o que tinha acontecido no atropelamento. Quando ele olhou pelo espelho retrovisor antes de sair do carro, ele viu aquele mesmo cachorro, mas ele não estava mais em 4 patas, ele estava em 2. Ele tinha se levantado como se fosse um homem, mas Olha pra isso, rapaziada, não. Qual é a chance? Qual é a chance disso, rapaziada? Qual é a chance disso? Muito grande, né, rapaziada? Então não dá pra confiar em nada que numa estrada escura não se desce do carro, rapaziada. Não se desce no carro de jeito nenhum. Ainda mais num local que não tem ninguém. um homem de mais de 3 metros de altura. De acordo com ele, ele se deu conta que a própria caminhonete tinha 1,5 m de altura e aquele cachorro tinha 1,5 m de altura no ombro, ou seja, quando ele estava em 4 patas. Agora imagina, com ele em pé, ele ficaria o dobro do tamanho. Ele também disse que quando vislumbrou a criatura, ele não achou que era um cachorro e nem mesmo um homem. Parecia que era algo no meio disso, mas ao mesmo tempo completamente separado. A pele parecia solta em um corpo magro e emaciado. Era como se fosse um guaxinim. Ele também tinha pedaços de pelo emaranhado e muita sujeira e lama grudados nas pernas, como se fosse um tipo de doença. O braço direito parecia mais longo que o esquerdo, e os dois estavam pendurados de uma forma não muito normal. É doido, cara. Rapaz, eu não ia ter tempo pra analisar isso tudo não, cara. Assim que ele levantasse, que eu vi pelo retrovisor, ele levantando, já era, meu filho. Pé na tábua, sem olhar pra trás, é só vaz, já era, meu filho. Não ia. Olha que loucura, o cara ainda ia descer. Se eu não me engano, ela falou aqui que foi depois, não foi que ele viu pelo retrovisor, antes dele. Eu não entendi muito bem. Antes dele descer, ele tinha visto pelo retrovisor o negócio se levantando. E aí o cara desce do carro e vai olhar o que é que tem atrás. Não.
O cara desse a vontade de ir lá, pegar um pedaço de madeira e arrumar na cabeça dele, velho. Porque não se faz isso, cara. Não se faz isso de jeito nenhum. Depois que esse tal cachorro recuperou os sentidos, ele também olhou para o espelho retrovisor e o olhar dos dois se cruzou. E foi aí que o Pedro percebeu que o rosto era de um homem, mas parecia que as bordas do rosto não estavam totalmente definidas. Parecia se mover e mudar, uma coisa meio esquisita. Ele também não tinha olhos, só as órbitas. Não, então, ele realmente bateu no cachorro. E, cara, eu não consegui prestar muita atenção, porque eu tô aqui pensando no que eu faria. Não tô prestando muita atenção no vídeo. Mas, se eu não me engano, ela disse que parece que realmente tem um cachorro, só que ela disse depois que ele tinha se levantado como se fosse uma pessoa. Ah, então o cachorro já era o bicho, no caso. Irmão, entrar no carro e sair fora, meu filho. Onde os olhos deveriam estar. Ele disse que a única coisa que mais o assombrou foram os dentes. Parecia que os dentes não estavam dispostos de forma natural dentro da boca dele. E aí essa troca de olhares pareceu uma eternidade, mas não tinha se passado mais do que 5 segundos. Então ele desistiu de sair do carro e só ficou sentado ali, paralisado. Foi aí que uma luz acendeu naquela casa ao... Ah, então ele não desceu do carro? Ela disse que ele tinha descido do carro, então ele não desceu do carro. É, até que enfim pensou, né? Um ponto, né? Mas errou em todos os restos. lado da estrada, e aí a criatura reparou, olhou pra lá e saiu correndo de volta pra floresta. O Pedro não queria saber, ele só engatou de novo a caminhonete e foi correndo pra casa. Quando ele chegou, os pais dele já estavam dormindo, e aí ele foi até o porão e carregou todas as armas que eles tinham ali dentro. Ele também não conseguiu acordar os pais, afinal, quem acreditaria no que ele tinha acabado de ver? Ah, se vire, fi. Se eu vejo um negócio desse, tá, já era, minha mãe vai acordar. Não importa o que aconteça, minha mãe e meu padrasto vai acordar, não importa o que o negócio que aconteceu, o cara vai pro porão, casa que tem porão escuro, já dá um medo terrível. E o cara chega na casa, ele vai pro porão, velho. Não, lá tem arma, né, mas no porão, velho, poderia deixar uma pistola, sei lá, em cima do armário, pelo menos, né. Agora, o cara ainda tem o trabalho de abrir a porta, descer no porão, o bicho já entrou, matou o cara, pegou as armas e foi embora. Não, cara, tá totalmente errado. Primeiro, tinha que acordar os pais. Pra mim, se fosse pra morrer, não morria sozinho. Acordava os pais, como é mais velho, tem que respeitar os mais velhos nessas horas. Chamava o pai ia pegar a arma e aí sim, 2 contra 1 mais fácil de vencer do que um só com a arma, né? Porque o cara, se for um lobisomem mesmo, tem dente grande, corre rápido, abaixado ou em pé, é uma pessoa, é o Mike Tyson. Vai descer o cara na porrada. Em uma quinta-feira, 10h30 da noite. E ele continuou notando que a noite estava muito silenciosa. Nem mesmo os cachorros que eles tinham na casa pareciam se mover quando ele entrou desesperado. Eles não fizeram nenhum barulho, não latiram. E o Pedro não conseguia dormir. Ele estava muito apavorado e com medo daquela coisa seguir ele. Então, por volta de umas 2 da manhã, ele começou a ficar mais sonolento. Quando ele deitou na cama para tentar dormir e fazer aquela caminhada que ele estava planejando para a manhã seguinte, ele sentiu aquele mesmo cheiro podre. E aí foi meio correr de manhã, planejar e correr de manhã. É doido, esse rapaz é a única coisa que eu ia fazer que eu sei é andar armado ou me mudar o mais rápido possível dali. Chamar a polícia, alguma coisa, mas correr de manhã não, correr de manhã jamais. meio fraco no início, mas definitivamente estava lá. E aí ele começou a pensar consigo mesmo: meu, você tá ficando doido, é o trauma do que aconteceu, você tá imaginando coisas. Mas à medida que ele pensava mais sobre o cheiro, mais forte ele ficava. O pai do Pedro tem um escritório no porão que tem 2 janelas voltadas para a floresta onde eles moram. Como ele não estava conseguindo dormir mesmo, ele voltou pro porão junto com as armas e assim que ele entrou na parte do escritório do pai, ele apontou a lanterna para fora. E quando ele olhou para a orla do bosque, tava ali a criatura. Ela tava... Não é possível, cara. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Só eu que tenho vontade de bater nesse cara. Não é possível, velho. O cara desce pro porão. Cara, olha o nome. Porão. Não dá, velho. Se o bicho entrasse, matasse ele, não ia ter nada. Porque o cara tá no porão, né, velho? Aí a ousa aí fechava a porta ali, o cara ia passar dias e dias ali. Ainda mais escritório. No porão é fogo, velho. Escritório, não. Tenho raiva desse cara.
estava completamente imóvel, olhando para aquela luz. Ela não parecia estar com medo. Então ele saiu correndo pela casa e acendeu todos os holofotes da casa que davam para essa floresta. E aí quando ele percebeu, a criatura não estava mais ali na orla das árvores. Agora ela estava no meio entre a casa e a floresta. Ela tinha se aproximado. Foi aí que ele abriu a porta e disparou todos os tiros que ele podia na direção daquela coisa. Ele acredita que deve ter acertado algo. Agora sim, agora eu concordo com o cara. Desceu bala, a primeira coisa que eu ia fazer era descarregar o pente e ia ser janela mesmo. Se eu visse o bicho, ia chegar aqui. Não ia esperar. Eu não ia ficar olhando, encarando o bicho, não. Eu ia encarar sim, mas ia encarar ele morrendo. Ou eu ou ele vai morrer. Já ia morrer de qualquer jeito, então ou eu ou ele morre. Porque ele ouviu um tipo de grito, como se uma mulher tivesse sendo massacrada, e depois a criatura disparou de volta para a floresta. E aí sim, nessa hora, os cachorros da casa enlouqueceram e os pais dele acordaram com aquele barulho. O Pedro ainda não estava se sentindo... Não é possível que a essa altura do campeonato o cara não tenha acordado os pais ainda, velho. Cara, tenho tanto ódio desse cara, velho. Seguro pra contar o que ele tinha visto. Então ele só falou que um urso tinha caído no lixo e ele tava tentando assustar ele. É claro que os pais não acreditaram naquilo. Covardia, velho. Cara, já é difícil acreditar na real. O cara inventa uma história dessa pior do que a antiga. Mas tem uma coisa que faz sentido. Realmente, o urso consegue andar igual um cachorro, só que maior, né? E possa ser que o cara tenha batido no urso, o urso tenha ficado em pé. Né, realmente possa, né? A minha explicação lógica é que poderia ter sido o urso. Mas, cara, lá na parte da casa dele, pode ter sido outro tipo de urso, né, rapaziada? Mas é porque é muita coisa, mano. Muita coisa pra assimilar assim. Realmente é bem difícil. Mas tem explicação. Pra mim deve ter explicação. Aquilo, mas o Pedro também sabia que eles não iam acreditar na verdade, então tanto faz. É claro que ele não dormiu naquela noite, e as outras próximas noites até no domingo também foram péssimas. Mas até então tinha sido essa a experiência. Ele não viu mais a criatura, tudo voltou ao normal, até 6 anos depois, quando ele conheceu a esposa. A casa da mãe da esposa dele também fica na boca do vale, a mais ou menos... Como o cara mora num lugar desse, mano, tem que estar muito acostumado. É por isso que eu não iria pra Estados Unidos, esse tipo de casa, cara, não dá. A chance da pessoa cometer um crime é muito mais fácil, velho. E pior que, mesmo sendo muito mais fácil, é muito mais, vamos dizer assim, raro ter crime, cara, nos Estados Unidos e em outros lugares, devido à pena de morte e tal, mas seria muito mais fácil. Aqui, cara, aqui no Brasil, a casa é muito uma perto da outra, né, rapaz? Até os interior agora as casas são muito perto uma da outra, até colada, né, rapaziada? Então, e acontece mais fácil, né, rapaziada? Acontece com todos os dias, milhares. Então, cara, é muito interessante, mano, ver isso, cara. Eu creio que se a mesma lei que é nos Estados Unidos fosse no Brasil, acho que aqui no Brasil acabaria com 50% dos problemas. Acho que seria 50% dos problemas se tivesse a mesma da lei. 6, 8 quilômetros da casa dos pais do Pedro. Então, era relativamente próximo. Do lado da casa também tinham alguns canis para os cães de caça que a família dela tinha. Nos dias de hoje, não estava mais sendo usado, mas a estrutura toda ficava ali ainda. Para eles, era de muita utilidade quando eles precisavam colocar algum animal da fazenda de quarentena, algum que de repente ficasse doente. Então, ele ficava isolado ali naquele local. A família dela também tinham cachorros que são chamados cães dos Grandes Pirineus. É um tipo de cão de caça muito grande e muito bonito. E aí, um deles entrou numa briga com um guaxinim, e aí, é claro que ele matou o guaxinim, mas a vacinação do cachorro tava meio que vencida, então eles tiveram que manter ele isolado um tempo pra garantir que ele não tinha pegado raiva. E o cachorro não parecia se incomodar tanto de ficar ali. E aí chegou a última noite de quarentena do cão, o Pedro e a esposa estavam voltando depois de terem ido assistir um filme em uma cidade próxima. Eles foram subindo a trilha usando lanternas pra chegar até o canil e checar no cachorro. E aí o cachorro tava super feliz, ele sentou, ficou abanando o rabinho,
feliz de vê-los. Eles colocaram ele na coleira e foram dar uma passeada ali em volta da casa. Enquanto eles caminhavam ali pelo escuro, Pedro voltou a sentir aquela mesma sensação que ele sentiu quando ele estava dentro da caminhonete naquela noite escura. Ele não falou nada para não deixar a esposa dele assustada, afinal ela nem sabia daquela história, mas logo aquele cheiro de carne podre começou no ar. E até a esposa dele percebeu, perguntou o que ele tinha comido, que ele estava fedendo. O Pedro nem conseguiu rir direito da piada, porque ele sabia que algo a mais podia estar acontecendo. Só que aí a esposa... Ó, meus irmãos aqui, qualquer fedor que eu sinta aqui, eu já falo, meu filho, fecha a boca. É a mesma coisa. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela perguntou o que era e ele falou que contava pra ela mais tarde. Como a esposa dele também cresceu na floresta, perto dessa coisa de caça, junto com a família dela, ela parecia saber exatamente do que ele estava falando. E aí, quando eles estavam chegando de volta naquela trilha que ligava o canil até a casa principal, eles ouviram latidos. Latidos que pareciam muito com o do cachorro que estava junto com eles. Era como se fosse uma imitação perfeita. E aí o cachorro que estava com eles, sendo um cão de guarda, também percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí ele se virou para enfrentar aquele perigo, soltando alguns latidos, rosnando um pouco. E aí pro Pedro e pra esposa foi muito difícil arrastar o cachorro de volta para casa. É um cachorro gigante, muito alto, então assim, não era uma tarefa fácil. Esses latidos que pareciam imitar o do cachorro que eles estavam, não cessaram até eles chegarem na casa. Na verdade, pareciam ficar cada vez mais perto. A mãe da esposa dele ouviu tudo isso que estava acontecendo e ela também acendeu aqueles holofotes. O Pedro acha que viu um vislumbre de alguma criatura no final onde a luz alcançava. E aí, assim que eles chegaram, a esposa dele falou: "Você quer me falar que porra foi essa?" E aí ele falou que ia contar tudo pra eles entrarem. O Pedro contou pra esposa e pra família dela tudo o que tinha acontecido em todos os detalhes naqueles anos atrás. A família dela vinha... Pior que eu lembraria, rapaziada, eu lembraria de cada detalhe. Eu lembro até hoje de alguns que já aconteceram, né? Eu lembraria, facilmente eu lembraria. E olha que já faz o quê? Deixa eu ver. 7 anos praticamente. De uma longa linhagem de curandeiros dos Apalaches. E aí, depois que ele contou essa história, eles chamaram a irmã da esposa dele, que voltou no dia seguinte com algumas ervas e também com alguns cânticos para abençoar a propriedade do mal. Então, uma coisa que eu já falei para vocês no outro vídeo dos Apalaches é que, por mais que algumas pessoas ouçam essas histórias e achem que é só uma lenda urbana ou uma grande besteira, as pessoas que moram lá e que são nativas acreditam muito e elas têm consciência de que tem algo a mais ali. E aí E tão ali ainda, cara. Cai fora, meu velho. Pedro, além de sugerir que ela abençoasse a casa, ele também sugeriu que o canil fosse abençoado. E aí, quando eles chegaram lá, o canil estava completamente destruído. A fundação de concreto estava destruída e a cerca de arame foi arrancada dos postes. E ele disse que aquele local exalava aquele odor da criatura. E aí, a irmã da esposa dele continuou com aquela bênção, ela continuou com os cânticos, foi passando as ervas. Quando eles voltaram para a casa principal, ela os instruiu a nunca entrarem na floresta depois do anoitecer. Pelo menos não até que aquela coisa fosse embora. Tudo pareceu voltar ao normal e aí a esposa do Pedro foi servir no exército, de modo que eles tiveram que se mudar para Delaware. E aí agora, ao invés de estar morando perto de uma floresta, eles estavam em uma cidade com mais de 50 mil habitantes. Aí sim, cara. Aí eu gostei da história do cara. Aí sim, uma cidade com 80 mil habitantes tá muito boa, cara. Muito boa mesmo. Aí está mais perto das pessoas. Eu não sei se lá, se acontecesse alguma coisa, eles iam ajudar, né? Mas agora tem, pelo menos tem pessoas, né? Como eles não estavam acostumados com aquela vida da cidade, eles decidiram procurar uma casa em um subúrbio, uma região um pouco mais pacata. Eles compraram essa casa, eles se mudaram às pressas e eles estavam muito contentes de poder voltar em um ambiente rural. Agora, foram morar na floresta de novo, velho. Esse povo não aprende, cara. Em pensar na criatura de novo, o Pedro voltou a se sentir seguro, a ficar do lado de fora da casa e brincar com os cães. E foi isso que ele fez uma noite depois de acender uma fogueira e consumir um xarope pra tosse, afinal ele estava um pouco doente. Assim que o fogo começou a morrer, o bulldog americano dele disparou em direção à floresta. Ele tem esse hábito de fugir pra aventura, então o primeiro instinto do Pedro Cachorro é vida louca, né? Foi correr atrás dele. Ele queria meio que tentar pular em cima do cachorro para que ele não avançasse mais. E foi isso que ele fez. Ele conseguiu segurar o cão no chão, só que daí ele começou a latir. Só que o latido não vinha dele.
A única coisa que estava vindo do cachorro dele era um rosnado profundo. Era um barulho que ele nunca tinha ouvido o cão dele fazer. Era aquele som quando o cachorro tá se sentindo ameaçado. Então o Pedro pegou o cachorro pelos ombros e foi correndo de volta pra casa, ao mesmo tempo em que ele tava sentindo aquele fedor de novo. Os outros dois cães... O cara sabe, velho, não more no interior, cara. Por mais que você goste, não dá pra você morar no interior. Não tem como você morar no interior, velho. O cara não aprendeu ainda. Cães devem ter percebido o que estava acontecendo, porque eles encontraram o Pedro na porta dos fundos. E aí ele abriu, fechou e trancou tudo. Ele carregou todas as armas de novo e ficou se perguntando como aquela coisa poderia ter seguido ele por uma distância tão grande. Quando ele acendeu... Já era, eu tenho pra mim assim, da mesma coisa da cobra, nesse caso, né? Você tem umas histórias aí, como falou que a cobra tu tem que matar. Se tu machucar ela, tu tem que matar, ela vai atrás de você o resto da vida. Se ele bateu realmente... Agora eu acredito que é um lobisomem. Se ele bateu nesse lobisomem, aí o lobisomem, pronto, agora eu vou lhe matar, meu filho. Você me machucou, quero minha vingança. Aí pronto, tá vendo? Mexeu com quem tava quieto. Os holofotes no fundo da casa, ele percebeu que tinham vários arbustos e árvores se mexendo como se algo tivesse acabado de passar por ali. Os cachorros ficaram enlouquecidos a noite toda, latindo e uivando. O Pedro disse que não dormiu e que provavelmente não vai dormir por um tempo. E a única certeza que ele tem é que ele nunca mais vai entrar na floresta à noite, não pelo menos até aquela coisa desaparecer. Não entrar, eu nem moraria mais na floresta, quanto mais entrar. A segunda história é de uma garota que compartilhou no TikTok, o nome dela é Ivy Brennan. Ela disse que os pais dela vivem em uma área isolada, com muito... Esse povo americano é estranho, né, não? Sem querer ofender, mas é. Pra mim tem alguma coisa estranha, velho. Muita vida selvagem e vários coiotes andando por aí. E aí um dia ela tava visitando, sentada no quintal da parte de trás, onde tem uma cerca que cobre a floresta. Então tem a floresta aqui, aí tem uma cerca bem... Olha a casa, mano. Se alguém mora numa casa dessa aqui, tem que tomar uma surra, velho. Separando a floresta da casa dela. E ela também estava sentada ali com uma fogueira, com o laptop aberto, escrevendo, o cachorro dela estava ali fora com ela. E aí ela disse que do nada o cachorro parou de fazer o que ele estava fazendo, olhou fixamente para a fogueira e começou a rosnar. E vocês sabem, todo mundo que tem cachorro aqui sabe que tem um tipo de latido que o cachorro dá quando ele quer comer, quando ele tá querendo sair de casa, ou quando ele... Nunca tive cachorro, só tive gato. Eu sempre quis ter, mas nunca tive, só tive gato. Rapaziada, se a câmera tiver muito escura, o fundo, né, rapaziada? Porque minha luz acabou descarregando, então tô só com a iluminação aqui do computador, tá, rapaziada? Mas espero que vocês estejam vendo pelo menos aí o meu rosto, tá, rapaziada? Ele tá se sentindo ameaçado. E aí ela foi e perguntou pro cachorro, tipo, o que foi? O que tá acontecendo? E aí nessa hora ela ouviu uma voz vindo da cerca. Mas não era só uma voz, era uma voz de uma garotinha. Parecia uma boneca assustadora de filme de terror. A única coisa que ela disse foi, olá. Só que era meia-noite, não tinha nenhuma... Porra, que susto, Carol. Caraca, velho, meu coração chega... Caraca, velho, por isso que eu tava sentindo uma sensação muito ruim, velho. Caraca, Carol, quer me matar, é? Eu vi passando aqui na câmera a sombra, velho, no fundo. Aí, como eu tava olhando pra luz, só vi um negocinho branco na minha vista. Quando eu consigo enxergar, Carol com os olhos brancos olhando pra mim, ó, tá susto do carro. Já tô fazendo um vídeo de terror, já tá escuro. O clima já tá pesado e Carol vem me assustar, me matar do coração. Aí é osso. Como é que eu vou continuar o vídeo agora? Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Ative o sino de notificações. Comentem aí, tá, rapaz? Não terminou o vídeo, mas se vocês quiserem, eu trago a parte 2. Então comenta aí, tá, rapaziada? Vamos lá. Se inscreva no canal da Jucacine. Se inscreva no meu canal do Muralha Gamer, tá, rapaziada? Eu sou o Muralha e fui.